Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Penso que o seu coração, depois do louvor, depois das orações feitas aqui, já está bem aberto, né? Para ouvir a voz de Deus. Então se atente, escute, preste atenção, porque Deus, Ele quer abençoar mais ainda a tua vida hoje. E nós vamos usar um tema para essa pregação, que é esse tema, muito simples: vai tudo bem. Olha que tema bonito. Vai tudo bem. Alguém já, quando repetiu vai tudo bem, já repetiu desanimado. Vai tudo bem, mas querendo dizer, vai mesmo, né? Será que vai mesmo, né? Mas vamos lá, gente. Vai tudo bem. É a postura do cristão. Está sempre posicionado para dizer vai tudo bem quando alguma coisa não vá bem. Cadê a fé? Vamos tratar isso um pouco, né? Vamos conversar um pouco sobre isso. Porque, irmãos, eu estou percebendo que é fácil dizer, eu sou da igreja tal. Tá fácil dizer assim, ó, eu tenho fé. Se eu perguntar quem tem fé aqui, todo mundo, é óbvio que vai dizer que tem, e tem mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho fé, mas aonde está minha fé? Quando o vendaval se levanta, a tempestade se levanta, o mal se levanta, ou quando eu tenho que enfrentar contrariedade. Está entendendo ou não? Porque a vida não é só de sombra e água fresca. Concorda? Aliás, Jesus não vem nem prometendo isso. Ele mesmo disse, a gente sabe disso, no mundo. Mas o bom que ele disse, mas não temas, porque eu venci o mundo, né? Ele está dizendo que vamos ter aflição, vamos, mas vocês têm a mim, que vai estar sempre do lado de vocês para ajudá-los. Está entendendo? É como se Deus estivesse dizendo exatamente isso. Olha, vai ter luta, vai, mas não se preocupe. Eu estarei lá. Eu estarei contigo, não vou te abandonar. E o bom é isso, é quando a gente está passando por uma tempestade e Jesus está dentro do nosso barco. Olha como é bom. Pior se ele não tiver, não é? Dentro do barco. Então, ainda que venha a tempestade, não tem, eu vou me desesperar por algum momento, talvez sim. Mas logo eu tenho que entender que eu tenho uma fé, e essa fé vai mover. E Jesus vai se despertar por mim. Porque Ele está ali no meu barco. Eu não posso esquecer disso. Então, quer dizer, onde está essa fé que muitas vezes nós proferimos, muitas vezes nós fazemos questão de abrir bem a nossa boca e dizer, eu tenho fé. Se não fosse pela minha fé, gente, essa fé ela precisa funcionar. Fé sem obras é morta. Acredito que tem gente que está estocado de fé. Tanta fé que tem. Mas o perigo vem, a tempestade vem, cadê? Não sei se você entende. Quando eu digo vai tudo bem, repete. Vai tudo bem. É para entender isso. Estou passando por uma luta, mas a minha fé diz que vai ficar tudo bem. Não sei se você está entendendo. Mesmo que as evidências dizem ao contrário, os sintomas continuam. Gente, eu não posso deixar a minha fé apagar sem a obra. Eu preciso ativá-la. Diga, eu preciso ativar a minha fé. Está doente? Ative a sua fé. Está desempregado? Ative a sua fé.
Está sem entendimento? Ative a sua fé. Está precisando de uma direção? Ative a sua fé. Está enfrentando uma luta familiar? Ative a sua fé. Está tendo um problema dentro da tua casa? Ative a sua fé. Com alguém da sua família? Ative a sua fé. Fé é para isso, gente. A fé, Deus nos dá fé para isso. Para mudar aquilo que está difícil de mudar. Sem ela, para você ter uma ideia, é impossível agradar a Deus. Olha aí. A fé é dada com esse objetivo. É para mudar o que precisa mudar. Para resolver o que precisa resolver. Não é para ficar de enfeite dentro da gente. Está entendendo? Não é para a gente se orgulhar e dizer, tenho fé. Ela não está para isso. Ela não existe para isso. Aí eu vejo aqui na Bíblia, eu quero até que você abra, por favor, no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 13. 2 aos Coríntios 13. Estava lendo esse texto aí, esse texto. E ele me abriu o entendimento. Olha que entendimento. Vocês já conseguiram encontrar o texto? É 2 aos Coríntios, capítulo 13. Já acharam? O versículo, posso falar? É o de número 5. Escute com atenção. Ó. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Vou ler de novo, hein? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos, que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Prestou atenção? Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Me chama a atenção quando Paulo, no início do versículo 5, diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Preste atenção, não está na hora da gente fazer uma avaliação, um exame, para ver se realmente a fé permanece em nós? Ou, dentro do texto, se estamos permanecendo na fé. A luta vem, permanecemos na fé ou não? Tem que se examinar. Está entendendo ou não? Você se examina para ver. Quando você vai ao médico, o médico te examina para ver o que está de anormal, o que está acontecendo. Você reclamou que está sentindo dores, ou reclamou que está tendo isso, e o médico te examina, até que ele te dá o diagnóstico: está faltando a vitamina D. Está faltando a vitamina D. Você tem que tomar mais vitamina D, que hoje só se fala nisso. Vitamina D. Examina para você ver se não vai, a sua vitamina D vai estar baixa. Agora está desse jeito. Aí eles falam: fica lá uns 20 minutos no sol, todo dia. Mas doutor, não dá para ficar em sol todo dia, meu trabalho é fechado, como é que eu faço? Então, compra aquela cartela de vitamina D. E toma a vitamina D. Não é assim que funciona?
Estou dando um exemplo bobo aqui, mas para você entender. Examinou, descobriu. Então eu tenho que examinar para saber se eu estou permanecendo na fé. Pastor, o meu marido não vem para a igreja. E eu estou tão desanimado. Então você não está permanecendo na fé. Permanece na fé. Meu marido vai vir, vai vir. Ontem eu estava assistindo um testemunho de um pastor. Esse pastor era travesti. Ele não era pastor. Ele se tornou pastor, ele se converteu. Você olha para o homem, você não acredita que ele era travesti. Como é que Deus muda mesmo? Até porque gente que é desse mundo, irmãos, tão sujo, os trejeitos é complicado você perder com o tempo. Mas se você via ele pregando, você não notava que ele era, e ele estava dando testemunho que ele era travesti. Sabe, entende ou não? E eu me lembro, ele contando, dando testemunho dele, travesti. Hoje é pastor, estava dando testemunho. E ele falava que teve uma noite que ele estava no ponto, com os seios para fora, quase que nu. E o pai dele, que era pastor, saiu de casa e foi procurá-lo. O pai dele passou assim de carro. Quando os colegas travestis viram, eu falei, o pastor está chegando, você está frito. Porque conhecia, sabia que o pai dele era pastor. Está ouvindo isso? E ele contava, ele dizia assim, olha, pastor, ele contando para o povo, e meu pai passou. E quando ele passou, ele desceu o vidro assim, me olhou, e eu com aquela vergonha que eu estava com o seio de fora, vestido como travesti, ele desceu do carro, foi à minha direção e disse assim, filho, Jesus te ama, vamos embora para casa, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir, eu quero te levar para casa. Ele entrou dentro de casa, dentro do carro, o pai cobriu, e durante a viagem ele achava que o pai ia detoná-lo, acabar com ele, mas não. Foi mostrando amor para o filho e o amor de Deus. E dentro do carro o pai dizia, filho, escuta o que eu vou dizer, você ainda vai ser um pastor, você vai mudar a tua vida. Examinai a vós mesmos se permaneceis na fé. O pai estava na fé. Ele chegou a dizer assim, com lágrimas, na hora ele começou até a chorar e falou assim, hoje, pena que eu me converti, aceitei a Jesus, sou pastor, e o meu pai não está aqui para ver isso. Mas ele foi semeando antes. A minha avó chegou a dizer por várias vezes, filho, meu neto, você ainda vai estar no altar e a avó, esses olhinhos aqui ainda vai estar vendo você pregando a palavra de Deus. E a avó estava lá no culto assistindo o neto pregando. Isso é permanecer na fé. É quando você acha que está tudo perdido, não tem mais jeito, mas você permanece na fé. Então esse negócio de que o meu marido, calma, permanece na fé que logo ele estará aqui. A minha esposa não quer, calma, permanece na fé para você ver, logo ela estará aqui. O meu filho, minha filha, está assim, calma, permanece na fé que logo seus filhos estarão rendidos aos pés de Jesus. Tem que permanecer na fé, tem que olhar para a situação que está difícil e dizer, vai tudo bem. É permanecer na fé. Você consegue entender, gente? Aquele pai, aquela avó, aquela mãe, aquela família, não desistiu do pastor Paulo, é o nome dele. Era conhecido no mundo dos travestis como Paulette. Triste, né, irmãos?
Mas o pai e a mãe nunca perderam, e nem a avó, a fé de determinar, de orar. O pai faleceu antes, mas o pai sempre dizia: você vai se converter, menina. E isso que vale, irmãos, é permanecer na fé. Sabe por quê? Se você for aqui para o capítulo 5 do mesmo livro, só volta um pouquinho assim, ó. No capítulo 5 aqui, ó. Aqui, ó, pronto. Ó. No versículo de número 7, escuta o que está dizendo aí. Consegue ler comigo? O que está escrito? Vamos lá. Porque andamos por fé e não por vista. O crente anda por fé e não... Porque se você andar por vista, a fé não vai permanecer em você. Você está olhando, é por vista. Anda por fé e não por vista. O texto está dizendo aqui, ó, porque andamos por fé e não por vista. Se andamos por vista, irmãos, nunca vamos pronunciar o tema. Vai tudo bem. Se andamos por vista, vamos olhar e dizer: não está nada bem. Não é verdade? Você sabe uma coisa que me deixa incomodado é quando às vezes você chega na pessoa e pergunta para ela assim: e aí, como você está? E ela te responde assim: ixi, está nada bem, tudo difícil, está tudo enrolado, ixi. Eu acho que até aí normal. Mas aí você pergunta a segunda vez, isso me incomoda. Você encontra a pessoa segunda vez, terceira vez, quarta vez, quinta vez, não sei quantas vezes, e pergunta: e aí, como está? Passa ano, entra ano, você encontra depois de anos, e aí, como está? E a pessoa: ixi, tá brava, hein? Isso me incomoda, gente, você não tem noção. E eu vou te falar uma coisa, eu já tive experiências com pessoas assim, dentro de igreja. Dentro de igreja. Teve uma ocasião que eu cheguei até a me examinar, para ver se eu é que não estava dando o alimento certo. Que não é possível você passar pastoreando uma igreja há anos, e todos os anos você se dirigir àquela pessoa e pergunta como está, e ela: ai, rapaz do céu, pastor do céu. Eles falam pastor do céu. Pastor do céu, como está difícil. Um desânimo. Então não está permanecendo, isso está andando por vista e não por fé. Deixa eu contar uma história para vocês. A Bíblia fala de uma mulher de Sunem. Ela era sunamita. Ela era de Sunem. E o profeta Eliseu, ele sempre passava por Sunem. Ele sempre tinha missão e ele passava por ali. E sempre quando ele ia a Sunem, essa família hospedava o profeta. Recebia o profeta. E ele comia pão, bebia água e depois ia embora. E isso ele fazia continuamente, constantemente. Um belo dia, essa mulher chamou o seu marido e disse: bem, eu estava notando esse homem que passa por nós, sempre quando ele vem para cá, você já notou? Ele é um santo homem de Deus. Ela estava dizendo que o profeta era um homem de Deus. Você reparou? Ele sempre quando passa, ele é um santo homem de Deus. Que exemplo, hein? Que bonito, hein? Sabe o que eu estava pensando, meu amor? Estava pensando em construir na parte aqui de cima um quarto para ele. Aí a gente coloca lá uma cama, uma mesa, uma lamparina. E quando ele vem, ele se hospeda e fica aqui. Não precisa seguir viagem, pode até descansar um pouco, vai para o quarto, fica ali. Bondade do coração de abrir a porta da casa dela para o homem de Deus.
E foi o que aconteceu, construiu a casa, e toda vez que o profeta ia, passava por Sunem, onde ele ficava? Na casa dela. Ia para o quarto, ficava ali, aquele negócio todo. Num dado momento, o profeta ele começou a ficar incomodado. A tal ponto que ele disse assim, chamou Geazi, que era o auxiliar dele, disse, Geazi, a gente precisa fazer alguma coisa por essa mulher. Porque eu estou me sentindo incomodado já. Puxa, ela foi tão generosa, tão bondosa, abriu a porta da casa dela, nos deu comida, e agora construiu um quarto para a gente, ó. Olha isso, gente. Fala a verdade, isso não é uma bondade? É uma bondade. E a Bíblia diz, Jesus foi quem disse isso, aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. Aquele que recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. Hospedar homem de Deus só vai trazer benefícios, bênçãos para a tua vida. Falo por experiência, minha família sempre foi generosa do interior e sempre hospedou homens de Deus em casa. Sempre os pastores ficavam em casa, dormiam em casa, quando nós estávamos no início da nossa conversão. Entende ou não? Então, vai reparando isso, e aí e ela percebe, construiu. Então, toda vez que ele entrava, que ele vinha, ele ficava, ele hospedava. E ele incomodado, puxa vida, a gente tem que fazer alguma coisa. Chama a sunamita. Aí chamou. Pergunte para ela, o Geazi, pergunte para ela se a gente pode ser útil em alguma coisa, fazer alguma coisa por ela. Se ela quiser, eu posso representá-la diante do rei. Se ela quiser, eu posso representá-la diante do comandante do exército. Conversa com ela. Se ela está precisando de alguma coisa, que eu vou lá e intercedo diante do rei, posso interceder para o comandante do exército, que ele está precisando. E o Geazi foi e perguntou. Só não precisa de algum nada, porque a gente está até sem graça, porque a senhora recebe a gente tão bem. O que a gente pode fazer para retribuir? E ela disse assim, não, eu sou do povo, está tudo bem. E ela era uma mulher rica, diz a Bíblia. Está tudo bem, eu sou do povo, não tem problema comigo, está tudo sossegado. O homem de Deus voltou, o Geazi voltou e disse, olha, profeta, ela quer, está tudo bem com ela. Tudo bem com ela, mas a gente não pode fazer nada por ela. Você não percebeu nada assim que ela esteja precisando? Eu notei uma coisa, eu notei que ela não tem filhos. E o marido já está de idade. Ah, é? Chama ela aqui. A mulher veio. E o profeta, usado por Deus, olhou para ela e disse, olha, o ano que vem, nesse mesmo tempo, você vai estar segurando uma criança nos braços. Ela olhou para o profeta e disse assim, ó, o profeta olhou para o profeta assim, e disse, homem de Deus, não brinca não. Não me engane com essas coisas. Eu falei, eu estou dizendo que essa época, no ano que vem, você vai estar segurando uma criança nos braços. Sabe o que aconteceu o ano seguinte? Ela estava segurando uma criança no braço. Que fé, né? Escute aqui. A criança começou a crescer. Um belo dia, o pai estava com os ceifeiros, conversando com os agricultores, e o menino foi ao encontro. Perto do pai, o menino começa a gritar com a dor de cabeça. Ai, pai, minha cabeça está doendo, pai, está doendo minha cabeça. O pai desesperou, chamou o servo, disse, leva o menino correndo para a mãe. Levou. Quando chegou lá, o menino reclamando, mãe, dor de cabeça. A mãe foi, o pegou nos braços e ficou com ele até o meio-dia do dia. E o menino
morreu. Ei, meu Deus do céu. O menino morreu. Desesperada, menino morto, olha o que ela fez. Pegou o menino nos braços, subiu no andar de cima, entrou no quarto do homem de Deus, aquele que ela tinha feito, colocou o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta, chamou o seu servo e fala: prepare uma jumenta, porque eu vou atrás do profeta agora. Ela vai e comunica ao marido. Aí eu preciso ver com você o que ela disse. Vê agora ou deixa para a semana que vem? Então vamos para 2 Reis, capítulo 4. Ela vai e comunica ao marido. Segundo Reis, capítulo 4. Ela comunicou ao marido e no versículo de número 22. Qual o versículo? 22. O que foi que ela disse? E chamou a seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. Olha o que ela respondeu. E ela respondeu. E ela disse: o que ela disse? O que ela disse? O que estamos pregando? Ela não falou para o marido: ó, nosso filho morreu. Ela só disse: mas por que você está nesse desespero? Para que vai sair tão correndo assim? Não é nem tempo para visitar profeta, nada, não é época. Não estou entendendo. Eu falei: não, vai tudo bem. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Agora deixa eu continuar falando com você da história. Eu estou ganhando tempo com a leitura e contando a história. Mas ela está aqui, tudo que eu falei está no capítulo 4. Irmãos, sabe o que aconteceu? Ela pega o jumento, vai ao encontro do homem de Deus. Quando está quase chegando, o homem de Deus olha assim de longe, ó. Ô Geazi, não é a sunamita, não é a mulher, aquela que nos hospeda? É ela sim. Vai de encontro e pergunte para ela como ela está. Olhou para mim? O que eu disse? Como vai o seu marido? O que eu disse? E também pergunta como vai o seu filho. O que eu disse? Observe comigo esse momento aqui, quando o Geazi partiu e acontece tudo isso. Versículo 25. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: quê? Nossa. O que ela disse? E o menino está morto. Que fé, hein? E o menino morto. Como a senhora está? E ela: vai bem. E o teu marido? Vai bem. Ah, e o teu filho? Vai bem. Irmãos, nesse momento, ela chegou
ao homem de Deus. Ela se prostrou, agarrou nos pés do profeta. O Geazi quis afastá-lo, o profeta, não, deixa. Ela está angustiada. Alguma coisa aconteceu, Deus não falou comigo, Deus não me revelou o que aconteceu. Vamos saber agora o que aconteceu. Deus não me disse nada a respeito, porque Deus falava com o profeta. Mas nessa ocasião Deus não revelou para o profeta que o menino morreria ou que tinha morrido. Não, Deus não me revelou, Deus não manifestou nada a respeito do assunto. Ela só está angustiada, deixa eu ouvi-la. E ela então abre o coração dela. E nesse abrir o coração, ela disse assim, isso é forte, eu quero que você leia. Está aqui no versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi chegou para retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor mo encobriu e não me manifestou. E disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porque lá atrás, quando o profeta disse, o ano que vem, nesse mesmo tempo, você abraçará um filho. E ela disse, não brinca não, profeta. Não me engane com isso. E agora ela chega e fala assim, está vendo, profeta? Eu pedi algum filho por acaso? Eu não disse para o senhor não me enganar? Está ouvindo? E aí o homem de Deus chamou Geazi, prepare tudo. Pega, leva o meu bordão, e quando você chegar lá, você coloca o meu bordão sobre o menino. Na cabeça do menino, coloca o meu bordão. O Geazi foi e saiu. A mulher olhou para o profeta e diz assim, eu não vou sair daqui se o senhor não for lá. É o senhor que tem que ir. Responsabilidade, né? E ele então preparou o jumento. Então prepare tudo, vamos embora. E aí montou no jumentinho ele, mais ela, e partiu, foi embora. Quando estava quase chegando, quase chegando, escute com atenção para você não perder a pregação. O Geazi veio de encontro. O profeta olhou, e aí? Alguma notícia? Homem de Deus. Não aconteceu nada, o menino continua morto. Então Geazi foi e chegou. Eliseu foi e chegou na casa dela. O que fez Eliseu, irmãos? Vamos ler. Olha o que Eliseu fez. Está aqui no versículo 32. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia o quê? Morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu, e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E disse ele, toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou os pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho, e saiu. Então o profeta chegou na casa, lá, aquele quartinho que ela fez. Quando ele sobe, quem estava na cama dele? Menino.
Ele vai, coloca boca com boca, olho com olho, mão com mão e debruça sobre o menino. O corpo aquece. Ele levanta, dá uma volta pela casa, em oração. Volta de novo, deita de novo. E o menino começa a espirrar. 1, sim, 2, 7 vezes ele espirrou. Aí o menino abre os olhos. E o profeta grita: Geazi, vem cá. Geazi entrou. Toma o menino, leva para a mãe. Irmãos, onde está aqui o entendimento de Deus para nós? O profeta na Bíblia, sempre ele representava Deus. Era através dele que Deus se manifestava ao povo. Num momento de crise que essa família viveu, principalmente essa mãe, a quem ela recorreu? Ao profeta. A quem você tem que recorrer quando a coisa fica apertada? A Deus. Porque o profeta representa a Deus. Você não tem que recorrer a homens, a pessoas e tal. Pode até pedir oração, mas o que Deus gosta é quando a gente se dirige a Ele. O que Deus gosta é quando você, que examinou se está permanecendo na fé e a situação está difícil, para todo mundo você está dizendo, vai bem, mas a luta está interna. Nesse momento você tem que fazer o quê? Correr para Deus. E quando você corre para Deus, sabe o que Deus faz? Deus vai até a tua casa e faz um milagre. Por conta ou por causa de uma fé que está ativa dentro de você. Ela simplesmente chegou, não deu satisfação para Geazi, para marido, para ninguém. Simplesmente ela chega e fala com o profeta: profeta, você que é responsável. Você que fez a promessa, você que disse que ia acontecer, aconteceu e agora eu perdi. Você sabe que Deus gosta desse tipo de briga, no bom sentido da palavra. Deus gosta que você se chega a Ele, se aproxima dEle e fala para Ele, conversa com Ele, está entendendo? Sabe o que a Bíblia diz em Isaías? Não vou recordar o versículo, mas provavelmente deve ser o Isaías 43, deixa eu ver se é. Se não for, você me perdoe, eu sei o decor, o versículo, depois eu posso até te passar, que não estava no meu roteiro aqui de pregação. Mas vamos verificar se é, deixa eu ver. Se for, amém. Se não for, amém também. Não é? Vamos ver se eu acho aqui. Puxa, eu queria agora te dar esse versículo, que é um versículo, irmãos, que responde tudo que eu estou explicando para vocês aqui. Quem está entendendo? Quer que eu fale o versículo? Às vezes vocês me ajudam a achar, né? Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. É o 43 mesmo, Sheila? É isso mesmo, Sheila. Isaías capítulo 43, verso 26. Consegue ler comigo? Só uma pessoa, meu Deus do céu. A fé diminuiu do povo. Consegue ler? Amém. Vamos lá. Todo mundo, hein? 26, vai. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. O que foi que ela fez? Apresentou as razões dela e foi justificada. O que Deus quer que você faça? Apresente as suas razões e você será justificado. Olha aí, gente, que profundo isso. Primeiro, examine se você está permanecendo na fé. Está acontecendo, pastor, tanta coisa, mas vai tudo bem, porque a fé me move, a fé me leva, me impulsiona, a fé diz que está tudo bem, vai ficar bem.
E se você tiver que discutir com alguém, brigar com alguém, falar sério com alguém, irmãos, fale com Deus. Apresente as suas razões. Lembra de Jacó? O que Jacó fez? Ai, anjo, você está me batendo, pode ir embora, que não estou aguentando mais. Foi isso que ele fez? Ele lutou bravamente com o anjo, com Deus. Está entendendo? Me larga, deixa eu ir embora. Se não vai. Enquanto você não me abençoar, eu não te largo. Vai ter que largar. Deu um troço nele lá. Um golpe. Bem na coxa. Na virilha. Lascou com o nervo do coisa. Lascou com o nervo do irmão. Nós vamos encontrá-lo no céu. Ele vai vir nos cumprimentar assim, ó. Porque ele ficou manco o resto da vida dele. Ficou manco. Ele vai vir cumprimentar a gente. Seja bem-vindo. É aqui que é a nossa casa. Pois é. Quando mesmo lascado, ele não largou. Não largou. E o anjo perguntou, qual é o teu nome? E ele respondeu, eu me chamo Jacó. Por quê? O anjo olhou e disse, então a partir de hoje se chamará Israel. Está abençoado. Largou ele e foi embora. E aconteceu todo o reviravolta que a gente sabe que aconteceu na história. Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Por quê? Porque a fé estava ativa. Se você tiver que brigar, apresentar alguma razão, questionar alguma coisa, querido, fala com Deus. Sua fé tem que estar ativa até esse ponto, de chegar diante de Deus, Senhor, olha o que está acontecendo. Apresenta as tuas razões, para que te possa justificar. Quem disse isso foi Deus. Briga com Ele, discuta com Ele. Tudo no bom sentido do que eu estou colocando, amém? Ele é Senhor e nós somos servos. Ele é o Criador, nós somos a criatura, pelo amor de Deus. Vai querer ser Deus aí? Joelho aí. Eu creio que você é inteligente o suficiente para entender que quando a necessidade aperta e eu não tenho mais recursos, não sei mais o que fazer, irmãos, recorre ao Senhor. Recorre a Deus. Ela fez isso. Não foi a auxiliar do pastor, do profeta lá, não foi ao servo, nem para o marido falou, ela foi direto com Deus, conexão foi direta com ele. Ela foi direto com o profeta, e o profeta teve que resolver. E resolveu assim como Deus sempre vai resolver nossas causas. Agora, a sua fé tem que estar ativa. Vai tudo bem? Vai tudo bem. Mas estou passando por uma prova, tal, mas vai tudo bem. Você pode até falar, estou passando por uma luta, uma prova, mas olha, eu quero dizer, vai tudo bem. Deus está trabalhando, Deus está agindo, as coisas vão melhorar, vai ficar bom. Você vai ver só, daqui a pouco, vai estar minha família na igreja, servindo a Deus. Logo, logo eu vou ter o que eu estou orando, buscando. Eu sei que é uma luta da saúde, mas não, vai ficar bem, vai ficar bem. Vai ficar bem. Vai tudo bem. Isso é fé, então examine para ver se você está permanecendo na fé. Quem entendeu, diga amém. Amém. Eu vou te perguntar, vai tudo bem? Vai tudo bem. É isso. Você tem que sair daqui hoje assim, ai pastor, estou com a dor, ai, você pode até falar ai, mas em primeiro lugar está a tua fé, não, estou bem, graças a Deus, em nome de Jesus estou curado já, ainda mais eu fui para o culto hoje, teve uma oração lá, no início, estou bem, graças a Deus. Você vai ver que muito em breve você será justificado. Que está escrito, interessante, olha o que ele fala, cadê o versículo 26, né? Procura lembrar-me, não é isso? Olha o que ele fala, entremos em juízo juntamente. Deus é inteligente, irmãos.
entremos em juízo juntamente. O procura lembrar-me é mais para fazer bem para nós do que para Deus. Deus é esquecido? Será que Deus esqueceu de mim, esqueceu de você? Esqueceu de alguma promessa? Não. Mas quando ele fala, procura lembrar-me, sabe aquele pai que sabe de tudo e fala, não, o que eu te falei mesmo? Como é que eu falei? Ele sabe. Mas ele pergunta para o filho para lembrar o filho mesmo, fortalecer. Para ver se realmente está certo o que está dizendo. É o que está dizendo, procura lembrar-me, é mais bem para nós do que para Deus, porque Deus não é esquecido. Mas às vezes a gente esquece de permanecer na fé. Então tem que dar uma lembrança. Então, Senhor, pelas feridas de Jesus, aí eu começo a ativar a minha fé. Pelas feridas de Jesus já fui sarado, Senhor. Que negócio é esse? Tua palavra falou. Está escrito. Aí ele está ativando a fé, ó. Ele está fazendo bem para ele, que ele tinha esquecido disso. Aí quando a fé está ativa, Deus age. Agora interessante que ele fala, entremos juntos em juízo. O que Deus está dizendo aqui? Que nem você deve ir sozinho, e nem eu devo ir sozinho. Você quer que eu vou sozinho por você? Vamos juntos. Está escrito, entremos em juízo juntamente. É guerra, é briga, então vamos junto. Vai lá, Senhor. Vou ficar daqui só observando. Deus não vai, não. Você quer lutar? Quer guerrear? Quer vencer essa batalha? Quer? Vamos junto. Dá a mão aqui. Vamos juntos. A guerra é sua e de Deus. Amém? Entende isso? E no final ele termina dizendo, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Apresenta a tua razão para que te possa justificar. Diga glória a Deus. Diga vai tudo bem. Aplauda Jesus. Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!